E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Nicolas, eu sou diretor da Diretoria Nacional de Capacitação e Desenvolvimento. E ao longo desse primeiro campeonato que a gente está desenvolvendo em âmbito nacional, a gente vai estar lançando alguns vídeos de debriefing de moções. A gente vai tentar dissecar as moções. E como eu sou o diretor da Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento, eu vou assumir essa função. Sendo isso, eu queria começar a conversar com vocês sobre a primeira moção. E isso vai ser um bate-bola um pouco unilateral, porque vocês vão receber esse vídeo quando eu já tiver gravado, então não estou disponibilizando esse link. Mas, de todas as formas, a primeira moção foi a moção de action. Deixa eu só pegar essa moção aqui para vocês, que eu consigo ler na íntegra e a gente consegue deixar isso bem claro. Tá. A primeira moção da rodada um foi tem um slide, e um slide é o seguinte: você é um indivíduo com alto grau de habilidade e conhecimento em uma área socialmente muito valorizada. Certo dia, a Caixa lhe apresenta a seguinte oferta: você se esquecerá de tudo que conhece sobre sua área de expertise e passará a ter, de forma fixa e permanente, um grau superficial e razoável e razoavelmente acurado de todo o conhecimento já acumulado pela humanidade. Você não será capaz de se aprofundar em áreas de conhecimento novamente. Moção: esta casa aceitaria a oferta de A Caixa. E aqui eu estou pronunciando como eu entendo que deve ser, tá? Não sei. Mas, olha, pessoal, começando do início, a gente tem que saber ler a moção. A gente já viu isso no manual, mas aqui é intuitivo, razoavelmente intuitivo, que quando você tem um infoslide que te coloca na posição de primeira pessoa, como você é uma determinada pessoa, você é uma pessoa X ou Y e tal, a moção ela acaba sendo uma moção de agente, mesmo que você não escreva esta casa enquanto a pessoa com quem a caixa está conversando não precisa disso. O infoslide já é conteúdo suficiente para restringir ou qualificar a moção dessa forma. Isso posto, a gente está falando de uma moção de primeira pessoa, então nós, etc, etc. Agora, quando a gente for debater essa moção, o que eu recomendo para vocês como estratégia é que vocês façam um argumento e qualifiquem ele de acordo com métricas e caracterização, que não deixa de ser uma forma de métrica também, de forma que você consiga fazer com que o seu argumento permaneça ao longo do debate. Isso aqui é muito importante, especialmente em debates que são dessa forma, que são emoções de agente, e é um agente relativamente desinencial. A gente não sabe como que é essa pessoa. Então, isso é uma coisa muito interessante a gente levar em consideração. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente não sabe exatamente o que a pessoa residencial, ou seja, a pessoa indeterminada que está recebendo essa proposta tem como valores e referências, tal, etc. Então, a gente é obrigado a caracterizar para tornar alguma coisa mais provável ou menos provável dentro do debate. Dessa forma, a gente consegue ir flipando ou enviesando a avaliação dos argumentos dentro da moção. Tudo isso a gente já viu anteriormente. Então, a gente já leu a moção, a gente já entendeu. Agora, o que a gente tem que entender bem é esse debate ele vai depender muito de caracterização. Então, é preciso caracterizar tanto a vida que você levaria de um lado ou do outro, mas caracterizar também os desejos que você teria posto a situação na qual você está recebendo essa oferta. O que a gente está querendo deixar claro aqui? Essa moção, ela não é uma moção de esta casa prefere, essa casa aceitaria. Então, nesse sentido, o que a gente tem que entender é que essa moção é do presente para o futuro. E então não é como se ela pudesse subverter o que já aconteceu. Então, até esse momento, você já foi um especialista, você já é um especialista. Isso vai ser muito importante, porque isso vai influenciar a forma que a gente molda os nossos argumentos e impacta os nossos argumentos. Então, não é como se você fosse apagar tudo que você viveu até determinado momento, tá certo? Posto isso, sabendo que a caracterização é muito importante, a gente tem que entender, você perderia sua memória exclusivamente em relação à sua área de expertise, não mais em relação a outras coisas. As relações que você construiu, o parâmetro delas, o que você perdeu, o que você deixou de perder, o que você ainda pode perseguir uma vez que você aceite ou deixe de aceitar essa proposta. Isso aqui é muito importante, então agora a gente já pode começar a mergulhar um pouco em como seriam os casos de cada um dos lados desse debate. E aqui eu não quero parecer que eu estou advogando em causa própria, nem para um lado nem para o outro, eu vou fazer os dois lados. Para o governo, o que dá para a gente começar pensando? Por que a gente aceitaria essa oferta de a Caixa? A gente tem que começar pensando que é provável que a oposição vá supervalorizar o valor da especialidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que no mundo da oposição,
muito provavelmente ser um especialista de qualquer área vai ser algo muito bom. E vai ser algo que vai te dar alguma segurança, tal, etc. Então é importante a gente levar isso em consideração, mas mais do que isso, é importante a gente começar a tatear quais são os pontos nos quais o governo vai se sobressair. E nesse sentido, eu acho que vale a pena vocês colocarem realmente nos sapatos de quem está recebendo essa proposta dessa entidade. Porque é o seguinte, quem conseguir caracterizar melhor vai levar ao debate. E eu tendo a achar que em debates de primeira pessoa, quando você não conhece a pessoa, a melhor coisa que você pode fazer é caracterizar muito bem os incentivos que ela tem e, basicamente, por mais que algumas pessoas discordem, todo ser humano é um ser humano passional, sabe? A gente sente paixões, a gente gosta muito de algumas coisas. Mesmo quando você é muito racional, você é muito passional sobre ser racional e etc. E isso, de modo geral, tende a ser um argumento mais bem feito, com impacto mais bem provado e mais facilmente creditável, porque é alguma coisa que todo mundo consegue entender. Então é mais palatável até para uma mesa de educação. E aqui eu não estou falando da perspectiva do educador, estou falando estritamente da perspectiva de você como competidor e qual estratégia de competidor você deveria usar. Posto isso, quem fundamentar melhor vai levar. Eu acho que o governo ele tem uma boa oportunidade nesse cenário, desse debate, de tentar tirar um pouco do foco a vida profissional e trazer outros aspectos da vida não profissionais. E para isso a gente tem que entender bem como que ser um especialista com alto grau de conhecimento e de habilidade em determinada área molda a sua vivência. E aqui a gente está falando, assim, pode ser tanto um cara um cientista brilhante a nível Miguel Nicoleles a qualquer outro professor PhD da sua universidade que vive em função de produzir artigos, pesquisar e etc. E que claramente tem algum tipo de círculo social, mas esse círculo social ele é restrito. E por que que ele é restrito? A gente acredita que ele é restrito de modo geral porque a sua vida pessoal, quando você é uma referência ou quando você tem uma expertise muito alta e um alto grau de habilidade, aqui é onde entra a caracterização, que é onde vocês vão começar a adicionar camadas de análise, camadas de vida real, camadas de condições que formam uma pessoa que é um especialista com alto grau de habilidade, que é, para você chegar nesse ponto, você tem que abdicar de muitas coisas na sua vida. E abdicar de muitas coisas na sua vida significa abdicar do seu tempo de juventude, porque enquanto seus amigos estão levando a faculdade menos a sério, você tem que estudar mais ou qualquer coisa do tipo. Você tem que se especializar logo que você sai da faculdade, você tem que fazer um mestrado, um doutorado, você tem que fazer um pós-doutorado, você tem que fazer isso em boas instituições e instituições progressivamente cada vez maiores, então o que significa que parte significativa da sua vida vai ser gasta estudando com esse foco, então não só você vai ter que abrir mão de muitas coisas, porque você vai estar estudando, ou esse, no caso, esse é o seu trabalho, né? Mas você também vai ter que abdicar de muitos momentos, e não só você abdica desse momento, mas você também vai abdicar de situações no qual você poderia se encontrar com outras pessoas. Então, é muito provável que eventuais relações possam não ser, possam não ir para frente, porque elas não conseguem ocupar tanto espaço na sua vida, já que a sua vida já tem uma prioridade. Então, tudo vem antes, tudo vem depois da vida profissional e muito provavelmente vem antes da sua formação profissional. Isso aqui é algo que é relativamente provável e algo fácil de você provar, porque senão é muito difícil que você consiga chegar nesse grau de expertise. E perceba que aqui a gente está falando de alguém que tem um alto grau de expertise, um alto grau de habilidade, então aqui eu acho que é razoável a gente pressupor que a gente não está falando de alguém que tem só um nível superior, porque senão isso aqui também nem seria um dilema, né? Não que o curso superior seja, enfim, fácil, mas, enfim, em alguma medida, alguém que tem um alto grau de conhecimento é alguém que tem mais do que um curso superior, alguém que tem um PhD, uma pós-graduação, tal, etc. Posto isso, é esse tipo de pessoa, por mais que em muitas situações elas consigam conciliar bem as coisas, nesse caso da moção a gente consegue argumentar bem que, mesmo as pessoas que conseguem conciliar, quem consegue fazer esse tipo de conciliação, em alguma medida, coloca as outras parcelas da vida dela em segundo plano. Então elas têm que abdicar muito dessas coisas. Então o que eu estou querendo dizer com isso em tempo real é muito difícil você ser o melhor neurocirurgião possível e ainda assim conseguir compartilhar, e ainda assim conseguir criar seu filho. Criar seu filho, eu quero dizer, não só bancar seu filho, bancar tranquilo. A questão é participar da vida do seu filho, participar da vida da sua esposa, chegar em casa em horários adequados nos quais você consiga sentar na mesa, conversar, entender o que está acontecendo na escolinha do seu filho,
ir na reunião de pais, entender o que acontece no trabalho da sua esposa, entender como que a sua esposa está se sentindo super atarefada, tal, etc. Na grande parte das vezes, as pessoas que são muito especialistas em alguma coisa, dá pra gente argumentar isso, são pessoas que são mais egoístas, porque elas tendem a priorizar o próprio sucesso, e elas precisam priorizar o próprio sucesso, em detrimento de compartilhar outras coisas com outras pessoas. E aqui a gente não está dizendo que, se você é um grande especialista de alguma coisa, o seu cônjuge não pode ser também. Pode até ser, mas é bem provável que, se essa for a situação em que vocês dois sejam especialistas, é bem provável que, se necessário, vocês priorizariam o trabalho ou a especialização de vocês em detrimento da relação, em detrimento da relação. Então é mais provável que você se mude de casa para conseguir estudar e faça um relacionamento à distância, e se o relacionamento não der certo, tudo bem, a prioridade é ir para essas coisas, tal, etc. O ponto disso é, colocar essa caracterização, é bem fácil caracterizar também e impactar dessa forma que você abre mão de muitas coisas da sua vida pessoal e que você não consegue efetivamente viver muito bem a sua vida fora do âmbito da sua expertise. E aí vocês decidiriam como vocês iriam desenvolver cada vez mais esses argumentos, em qual ênfase que vocês dariam de modo geral, tal, etc. Nessa questão da vida pessoal, tem a questão do círculo de amigos e da família. Então, você não consegue experimentar tanto a sua família, porque você, de novo, tem toda essa caracterização que vocês já entenderam como que vocês poderiam fazer. E também o seu círculo de amigos. Você acaba sendo um círculo de amigos que é muito nichado, muito prismado, e por ser dessa forma, acabam sendo pessoas que compartilham do mesmo interesse. Então é muito provável que os seus pares, os seus amigos, sejam pessoas que estão na mesma situação que você, que entendem um pouco do seu dilema, tal, etc. Isso aqui é uma coisa que é difícil do governo evitar. Mas o ponto que o governo pode usar para flipar essa questão do círculo social é: o círculo social, por ele ser nichado, faz com que você também não tenha muito espaço para outros tipos de performance, para outros tipos de interação. Então, é muito provável que você sempre converse sobre trabalho, sempre converse sobre artigos, sobre novas técnicas, sobre erros que você cometeu em determinado procedimento, erros que você cometeu em determinado artigo, erros que você cometeu em determinada aula que você estava ministrando, etc, etc, que vocês troquem muito figurinhas em relação a isso, mas é pouco provável que também haja uma margem para que você possa se reentender, se reinventar como pessoa, experimentar amizades por perspectivas diferentes. Então, é menos provável que você consiga acessar círculos sociais distintos, no qual você consiga performar parcelas da sua personalidade de formas distintas também, uma vez que você vive em função da sua especialidade. Isso é uma coisa que você consegue administrar e como você consegue entregar no debate. Mas, para além do ponto do círculo de amigos, uma coisa que é constante para todas as pessoas, sendo especialistas ou não, é o aspecto familiar. E a questão do aspecto familiar é uma coisa que o governo consegue impactar bem nesse debate. Porque a família de pessoas que são dessa forma, que recebem a proposta de a caixa da forma que a gente está caracterizando, provavelmente são pessoas que, em alguma medida, negligenciam algum aspecto familiar. E aí dá para vocês caracterizarem bem esse aspecto familiar e impactarem isso dessa forma, tal, etc. Além do comprometimento, o comprometimento que sempre ou muitas das vezes vai colocar a especialização em primeiro lugar, e como que isso acaba fazendo com que você perca oportunidades de engajamento com outras pessoas. Aquele famoso fear of missing out, FOMO, é aquela questão de você estar sempre missing out, ou seja, você está sempre perdendo alguma coisa, perdendo alguma vivência com algum outro grupo que não seja do seu trabalho. Então, isso acaba te privando de outras experiências, não só profissionais, mas te privando de experiências sexuais, dependendo de como que é o círculo social no qual você trabalha, acaba te privando de experiências emocionais, dependendo de quanto que você abdica da sua vida emocional, da sua juventude, da sua idade, então do seu próprio salário. Você não tem tempo para aproveitar o dinheiro que você fundamenta, tá? O dinheiro que você acumula e tal. E como essa moção está colocada no presente, a gente acredita que é uma coisa razoável presumir que em nenhum cenário você vai passar fome porque você deixou de ter uma especialidade. Você consegue trabalhar com nos dois cenários, alguém do governo, provavelmente seria alguém técnico, ou mesmo que não seja técnico. E aqui a gente começa a caracterizar de forma positiva, não só de forma negativa. Ou seja, até agora a gente falou de como que a gente conseguiria atacar a oposição, negar a oposição. Agora, as proposições do governo, para além de como você consegue se abrir socialmente, abrir emocionalmente, quando você não tem esse grande paradigma na sua vida. A questão é que o que dá para vocês caracterizarem também é que as pessoas que têm um grande conhecimento de mundo em geral, e ainda que seja superficial,
Tem profissões para elas também, não só profissões de cargo técnico, não, mas na grande parte das vezes, os maiores cargos de liderança, de CEO, de liderar grupos de consultoria, ou então liderar grupos de política, especialmente, e isso a nível municipal, a nível nacional, então até a nível de empresa, tipo gestão de pessoas mesmo, sabe? A maioria dessas pessoas não são pessoas que têm um conhecimento muito específico sobre determinada área, mas a grande parte das vezes são pessoas que têm um conhecimento genérico sobre várias coisas e conseguem entender o suficiente de múltiplas áreas, e é por isso que elas acabam fazendo esse meio de campo. Então é como se elas fossem, para quem gosta de futebol, é como se elas fossem o volante do time. E elas tanto conseguem defender razoavelmente bem, quanto fazer a transição para o ataque, fazer razoavelmente bem, e atacar também razoavelmente bem, supondo que você seja aquele volante que faz box to box, tipo Bruno Guimarães. Mas fora o devaneio sobre futebol, a gente tem uma pessoa que, no caso, consegue entender o suficiente de múltiplas áreas para colocar essas áreas em contato e fazer com que essas áreas dialoguem. E aqui, um exemplo de pessoa que não era um grande especialista, tipo aquela pessoa que era um master of none, um grande mestre de nada, mas que era um grande articulador político, que, que foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu li a noção, foi Vargas, que em várias biografias, em vários textos, falam que o Vargas ele não era um gênio em nada, assim, especificamente falando, mas ele conseguia montar um time muito bom. Então, para o Ministério da Educação, ele conseguia chamar nomes bons, para o Ministro da Justiça, ele conseguiu chamar o Francisco Campos, que aqui, assim, fora da avaliação de ser bom ou ser ruim, era uma pessoa extremamente técnica e um jurista muito melhor do que o próprio Vargas. E por esse motivo, o Vargas conseguia colocar várias pessoas em contato e montar um grande time de ministérios. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma dicotomia. Se você é um grande especialista, é muito mais provável que você seja um ministro, um secretário de determinada coisa, secretário de saúde, secretário de educação ou ministro da justiça. Do outro lado, você é a pessoa que vai tentar agregar e vai tentar montar esses ministérios de forma geral. Isso é uma pessoa que tem um conhecimento razoável, razoavelmente, superficial sobre vários âmbitos do mundo, tudo até agora. Ou seja, uma pessoa que é muito bem e é muito polivalente, tá certo? Liderança política, organização de grupos, gestão de pessoas, tal, etc. E isso também tem a ver com qualidade de vida, ou seja, a qualidade de vida que você tem quando você consegue experimentar múltiplos grupos ou mais pessoas, ou quando você não está restrito a uma perspectiva de vida e qualquer coisa, faz com que você consiga interagir com mais grupos, ter mais acesso a outros tipos de informação, experimentar sua vida de formas múltiplas que não são restritas ao que o seu grupo te privou, assim, de ponto geral. Esse é o caso do governo. A gente falou bastante do governo. Num primeiro momento, eu entendi que o caso do governo seria um caso mais contraintuitivo. Do lado da oposição, a gente acredita que é o status quo, de modo geral. Todo mundo persegue, em alguma medida, essa grande especialização. Todo mundo quer se tornar diferente. Por que que a gente quer esse diferencial? Ainda que a gente não consiga ser exatamente a pessoa da emoção, é na direção do agente da emoção que a gente tenta caminhar, mesmo que a gente não consiga chegar lá. E a gente faz isso porque, de modo geral, a sociedade ela valoriza o que é diferente, ela valoriza o que é escasso. Então, essa é a diferença entre você ser um professor de química e você ser um químico muito bem renomado. Por mais que as pessoas apreciem em alguma medida o trabalho do professor de química, o trabalho do professor de química um professor genérico, ele é substituível, professor de biologia, de matemática ou qualquer outra coisa. A questão é que quando você é o matemático, quando você é a referência de determinada área, é mais difícil que você seja substituível, e por isso as pessoas te estimariam mais e você teria uma maior valorização social, sua vida seria mais estável, você conseguiria ter mais certeza de empregabilidade, você teria certeza de algumas coisas. E além disso, muito provavelmente, isso já pensando num caso em que a oposição e o governo vão tentar disputar esse aspecto pessoal da vida, provavelmente no momento que você está tomando essa decisão é um momento no qual você já fez decisões, você já tomou, você já podou a sua vida de modo a hoje em dia melhores amigos, e aqui eu não estou falando que são melhores amigos que te permitem experimentar a sua vida de múltiplas formas, só as pessoas que são mais próximas necessariamente. E aí você já tem um grupo de amigos que, de alguma forma, é recortado de acordo com esse denominador comum que é a sua especialidade. Além disso, a gente tem a questão de sucesso econômico e financeiro, que é muito mais certo de um lado do que do outro, porque ainda que de um lado você consiga fazer grupos de liderança, tal, etc., o que dá para ser dito é que cargos de liderança,
cargos de gestão de pessoas, etc., também exigem algum nível importante de soft skills que não necessariamente você teria e que não necessariamente você teria desenvolvido no momento da tomada de decisão. De modo geral, é mais certo que você tenha um sucesso econômico e financeiro quando você consegue fazer alguma coisa distinta das demais pessoas que faz com que alguém queira pagar pelo seu serviço ou pagar pela sua especialização, sua inteligência de modo geral. E aí tem a questão dos grupos sociais, e dos círculos, que também são coisas que eu já desenvolvi, que dá para você simplesmente pegar um lado e fazer um espelho e tentar caracterizar e justificar e argumentar qual que efetivamente te faria mais feliz ou qual que efetivamente te faria mais completo. E aqui é preciso fazer uma caracterização de eu quero experimentar minha vida de formas distintas e por valores diferentes, ou eu estou feliz como eu já estou e eu não preciso experimentar essas outras coisas. E aqui é bem possível que você possa, do lado da oposição, você possa ter um grupo de amigos que são, por exemplo, neurocirurgiões e também são muito abertos para conversar de emoções, ou que não falam de neurocirurgia fora do trabalho, qualquer outra coisa do tipo, mas aqui depende de caracterização, mas ainda assim eu acho que isso é uma parte um pouco provável, de modo geral. Além disso, a gente tem uma estabilidade melhor de vida, então não só uma garantia de sucesso econômico e financeiro, mas a gente tem uma estabilidade melhor e também a manutenção das relações que a gente já construiu até esse momento. Ou seja, as relações que a gente já construiu até esse momento, elas foram construídas com base na persona que você era, ou que você é, no caso, que é uma persona que é especialista. Sua esposa já aprendeu a lidar com o fato que você é assim, seu filho já aprendeu a lidar com o fato de que você é assim. Não necessariamente isso é uma coisa ruim. Às vezes é preferível continuar a vida dessa forma, que às vezes ser esposo, às vezes ser pai, às vezes ser qualquer outra coisa, realmente não é a prioridade da sua vida e tá tudo bem. Aí cabe análise, cabe mais argumentação. E aí a gente tem a questão da sociedade, da escassez e a qualidade dos recursos que você consegue prover. A sociedade, ela constantemente está atrás daquilo que é escasso, porque aquilo que é escasso, teoricamente, é melhor, assim, se a gente for muito podre em relação a essa lógica. Então, você consegue prover um serviço que é mais escasso, mas mais do que isso. Quando você é um especialista, quando você não é uma pessoa que trabalha com base em conhecimentos genéricos, isso é uma diferença importante. Algumas pessoas recebem pelo serviço, enquanto outras pessoas recebem pelo tempo. O fato de você ser um grande especialista faz com que o seu próprio tempo seja muito valioso, então a qualidade do seu serviço. Então, essa é a diferença entre grandes produtores de música, se vocês pararem para pensar. Tem grandes produtores que são convidados para uma sessão de música, eles fazem uma mudança mínima em determinada música, mas aquela mudança mínima é o que faz com que aquela música seja um grande hit pop, ou de rap, ou de country, ou qualquer outra coisa do tipo. Perceba que o trabalho em si não foi o suficiente, mas o fato de você ser um especialista faz com que você agregue muito valor àquele determinado produto. Então, a pessoa ela te paga pelo seu tempo e a pessoa te paga pelo seu serviço. Então, você passa a ser muito mais valorizado e, nesse sentido, o fato de você ser um grande especialista faz também com que você tenha uma maior possibilidade de fugir da vida como a gente vive dentro do capitalismo, que é uma vida no qual você é obrigado a prestar serviço, no qual você é obrigado a constantemente estar produzindo, porque nesse momento você consegue, de alguma forma, fugir um pouco da massa e você consegue ser uma pessoa que não precisa mais trabalhar sob demanda. As pessoas te demandam, mas você atende quando te favorece ou deixa de atender quando te favorece também. Ou seja, você está sempre sendo requisitado e você consegue escolher melhor o seu horário. Então, você consegue, mesmo escolhendo melhor o seu horário, você também consegue viver outras coisas da sua vida de forma mais interessante, porque você tem mais tempo, ou porque você não precisa passar o dia inteiro produzindo música para conseguir ganhar o pão nosso de cada dia. Às vezes você pode só ser convidado para uma sessão, fazer uma mudança mínima, ganhar uma bolada e, enfim, vai sendo, sabe? A mesma coisa para grandes médicos que às vezes são convidados para fazer uma única cirurgia em um hospital muito bom, muito rico, recebem muito por essa cirurgia e descansam o resto do mês porque eles não precisam de mais dinheiro do que aquilo e etc. De modo geral, eu acho que essas são as linhas. Isso aqui, obviamente, não esgota a moção. Isso aqui, obviamente, não esgota o serviço que alguém das segundas bancadas poderia fazer. Isso, no máximo, oferece algumas linhas de pensamento. E é só isso que a gente está tentando fazer. Quando a gente está falando de dissecar a moção, a gente fala basicamente sobre leitura, caracterização, caminhos que a gente poderia seguir, mas a argumentação, a análise, o aprofundamento, as extensões tem que partir dos debatedores. Isso aqui é só uma orientação de o que vocês poderiam ter feito se o debate na sala de vocês foi muito ruim, ou mesmo se ele foi muito bom e alguma coisa que foi dita aqui não apareceu no debate, isso também serve para que você consiga melhorar de modo geral. Posto isso, essa foi a primeira sessão de secar as moções, motion debriefings ou debriefs.
e espero encontrar vocês de novo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no Instagram da Condev ou mandar no meu próprio Instagram. Eu vou conversar com o pessoal e aí todo mundo consegue me mandar mensagem ou no Instagram ou no WhatsApp. Qualquer dúvida, a diretoria inteira, não só eu, está muito disposta a ajudar vocês com qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? É isso, bom campeonato. Tchau, tchau.